Bem, até agora a gente resolveu integrais ou indefinidas, quando você não tem intervalo, ou integrais definidas, né, que você tem um intervalo de A até B. Agora, se ocorrer uma situação em que o intervalo, ou uma das extremidades do intervalo, é infinito, o que ocorre? Como é que a gente resolve? Bom, é sobre esse assunto que a gente trata as integrais impróprias, né, que são essa aplicação de intervalos infinitos, o que é comum. No final da aula eu vou mostrar algumas aplicações na física dessas integrais infinitas. Claro, é só uma introdução, não vai ser uma resolução dessas integrais, que exige o conhecimento até de outras funções aí que a gente vai comentar, tá? Bom, mas olha só a situação aqui. Se eu quiser calcular a integral de 1 sobre x quadrado dx no intervalo de 1 até t. Você já conhece, né? Dá menos 1 sobre x de 1 até t e esse 1 menos 1 sobre t. Agora, o seguinte. Se esse t, por exemplo, for 2, né, de 1 até 2, aqui for 2, a área é meio. Se for 3, é 1 menos 1 sobre 3, dá 2 terços, certo? Tá aqui. Se for 5, 1 sobre 5, aí vai ficar 4 quintos, aí tá aqui, tá? A unidade de área. Agora, quando isso tende ao infinito, a gente vai dar uma olhadinha que a área vai dar igual a 1, tá? Vai dar igual a 1. Bom, você pode até ter uma ideia intuitiva aí, né? Se pegar aqui assim, ó, t igual a 2 é meio, t igual a 3 é 2 terços, t igual a 10 é 9 décimos, t igual a 1000 é 999 sobre 1000, certo? Intuitivamente vai ficando cada vez menor. Meio, 0, neste caso aqui, 6, 0,9, 0,999, em que de tal forma que vai aproximando para quanto? No infinito, para 1, tá? Então, essa é a ideia que eu quero que você guarde, né, para a gente entender sobre isso. Mas, mais uma vez, integrais impróprias são integrais definidas que cobrem uma área ilimitada, né, um intervalo tendendo para o infinito. Um tipo de integrais impróprias são aquelas que ao menos uma extremidade é estendida até o infinito. Nesse caso aqui, eu posso pensar nessa extremidade aqui do t por infinito. É claro que a gente vai aplicar a ideia de limite, né? E aí, quando a gente aplica a ideia de limite, o que é que você tem aqui assim? Deixa eu colocar aqui. Então, pegar o limite de 1 menos 1 sobre t, onde t tende ao infinito, certo? Essa seria o valor da área. Bom, se é 1 tendendo ao infinito, então é 1 sobre... Claro que isso aqui não tem uma definição matemática, mas isso tende a quanto? A 0. Logo, isso tende... O limite tende a 1. Tá? Então, quando a área tende ao infinito, você tem... quando o t tende ao infinito, você tem a área tendendo ao valor de 1, tá? A um valor finito, certo? Claro que isso aqui é uma situação bem simples. Eu queria só chamar a atenção alguns aspectos históricos, porque às vezes a gente acaba não comentando num curso de cálculo sobre isso. E o estudo das integrais impróprias, ela foi feita pelo Gregory de Saint-Vicent, que era um matemático e padre jesuíta belga. E ele, na época, ele era uma investigação puramente para buscar resultados, para generalizar resultados em situações de integrais, de estudo do cálculo diferencial e integral. Então, é interessante ver que foi um estudo inicialmente puramente abstrato que se mostrou importante em modelagens de situações da natureza, situações físicas, certo? E estudos, por exemplo, de convergência, divergência, de série, ora é um tratamento mais gráfico, ora um tratamento geométrico, né? Ora um tratamento
mais algébrico, e houve toda uma conversão, né, de resultados, de ideias, convergência, por exemplo, Bertrand e Cauchy. Cauchy é importante nessa discussão, que fez com que isso retomasse, foi lá pelo século XVII que ele começou a estudar isso, né, o padre jesuíta, só que no século XIX e XX ganhou muita importância. Por exemplo, num dos estudos, tomou a ideia que antes era de ponto material, a descrição, a ideia física, né, do ponto material para cordas, né, usando um embasamento e consequências do estudo a partir de funções impróprias, né, de integrais impróprias, melhor dizendo, e a física quântica. Tá? Então vejam como isso foi longe, até hoje ainda traz resultados. Então, o que a gente pode ver aqui das integrais impróprias com intervalos de integração infinitos, né? Então aqui, ó, uns a mais infinito dx quadrado, menos infinito até zero de e de x, menos infinito a mais infinito, certo? Ou integrais impróprias com descontinuidades infinitas, ou seja, quando aqui é zero, não é definido, né? 1 sobre 0 ao quadrado. Ou, no caso do resultado, 1 sobre x ao cubo. Né? Ou, ficaria menos a integral aqui, né, sobre x ao cubo. Mas não importa, teria um x ao cubo aqui. Aqui também, né? Quando o x igual a 1 ou no próprio resultado lá do logaritmo. E aqui também na tangente ou nas consequentes aí, resultado das integrais. Certo? Então existe uma descontinuidade infinita, né? Quando tende a zero, o valor ou é zero, não é definido. Então há uma descontinuidade. Integrais impróprias com descontinuidades infinitas. Além de ter intervalos infinitos, existem situações de descontinuidades. Então tudo isso aqui aparece em alguns modelos matemáticos para descrições físicas, né? Ou simplesmente estudos matemáticos mesmo, de como foi feito lá com o padre jesuíta lá matemático, o Gregory, tá? De São Vicente. Bom, a integral imprópria de f no intervalo de a mais infinito é definida por essa integral aqui, ó, de a mais infinita, f de x dx é igual ao limite dessa integral quando b tende ao infinito de f de x dx, e você resolve isso daqui. E é o seguinte, no caso em que o limite existe, a gente fala que ela converge para um resultado finito. E o limite é definido como sendo o valor da integral. Tá? Caso ela não exista, dizemos que a integral diverge e não é atribuído qualquer valor, certo? Então é muito importante que essa integral convirja para ter resultado, ou seja, é interessante, é importante que apareça o limite, né? Existir o limite, tá? Então isso é bem importante. Então, definição de integral imprópria de primeira espécie, que ela é conhecida como primeira espécie, que é o seguinte: se o intervalo, né, de a até f de x dx, esse dx está repetido aqui, existe para todo número ter maior ou igual a a, tá? Então, é de 0 a infinito, f de x dx é o limite de a até t, né? Você vai substituir aqui, ó, quando t tende ao infinito, quer dizer, tem que existir esse limite, tá? T até b, sendo que t é menor ou igual a b, ou seja, aqui, ó, menos infinito até b, f de x dx é o limite de t até b, f de x dx, quando t tende ao infinito, a menos infinito. Tá? Essas integrais impróprias são chamadas de convergentes quando o limite existe e divergentes se o limite não existe. Tá? E aí, se ambas, né, de 0 a infinito, f de x dx, a menos infinita de a mais infinito e menos infinita a, porque também existe uma situação lá do zero, por isso que eu falei aqui no zero, que ele vai ser importante em algumas situações, tá? Físicas. E menos infinita a, f de x dx são convergentes. Então, definimos a integral de menos infinita mais infinito de f de x dx como sendo menos infinito até a, f de x dx, e mais infinito
e A mais infinito de f de x dx, tá? Então, essa daqui é você como que decompõe, né? O intervalo do menos infinito até A e do A até mais infinito. Na física, por exemplo, a gente pode perceber o seguinte, a gente está aqui do menos infinito, aí de repente no tempo, né? No tempo, surge um pulso, sei lá, elétrico. Pá, deu um pulso e faz isso. Tá? Esse estudo aqui é interessante. O que acontece aqui? Né? Tem nada, de repente, e depois volta, né? Tende a não ter mais nada. Seria isso aqui. Tá? Ou como é que cai? Esse estudo aqui, você vai compreender e analisar em situações, por exemplo, de circuitos elétricos. Tá? Bom, então essa área ela vai ser definida aqui como sendo de A a mais infinito, f de x dx. Por exemplo, né, está aqui a área. Por exemplo, pegamos essa situação aqui. Vamos resolver. Então, essa integral, A, né? Essa integral de 1 a mais infinito dx, x ao cubo, é igual ao limite de t tendendo a mais infinito, tá? Mais infinito, integral de 1 a t dt t ao cubo. Aí a gente resolve isso daqui e vai ficar limite de t tendendo ao infinito de 1 sobre, aí ó, t a menos 3 mais 1, né? Vamos resolver essa integral aqui separada, só para você lembrar, né? Quem não lembra ainda. T ao cubo, essa integral aqui, né? dt. Vai ser t menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, tá? Então dá t a menos 2 sobre menos 2. Aí vai ficar menos 1 sobre 2t quadrado de 1 até t, certo? Eu sei que você nesse nível já está bem avançado, mas às vezes tem um ou outro que cai de paraquedas e de repente não está sabendo como é que é isso aí. Bom, aí, olha só, aqui vai ficar limite de menos 1, aí você substitui 2t quadrado, aí menos, aí troca o sinal, fica mais 1 sobre 2, tá? Quando t tende ao infinito. Ora, quando t tende ao infinito, isso aqui vai tender a quanto? A zero, certo? Então, vai tender a que valor? Meio. O limite existe? Existe. Então, essa integral, ela converge para o valor meio. Então, isso aqui, né, se a função for 1 sobre x ao cubo, que seria essa função aqui assim, ó, descrita por essa nossa maravilhosa hipérbole, tá? 1 sobre x ao cubo, tá? Então, seria esse daqui. Então, a área abaixo desse gráfico, ela converge para o valor meio. Isso é importante. Agora, vamos pegar aqui a letra B com outra cor. Então, aqui, ó, F, né? Se eu pegar aqui e chamar isso aqui de F, converge. E tem resultado finito, valor meio. Agora, se eu pegar aqui assim, e vamos resolver agora de 1 até mais infinito de dx sobre x. O que é que isso vai gerar? Limite da integral de 1 até t, quando t tende ao infinito, tá? De dt sobre t, certo? Isso vai ser o limite do logaritmo natural de t, quando t tende ao infinito, de 1 até t. Bom, vai ficar limite de logaritmo natural de t menos logaritmo natural de 1, certo? Quando t tende ao infinito. Olha só,
Isso aqui dá zero, certo? Só que o logaritmo natural de t, quando t tende ao infinito, isso é um valor indefinido e tende ao infinito, ou seja, f diverge. Não tem resultado, definido, tá? Então, não tem resultado definido, indeterminado, certo? Então, aqui, deixa eu só colocar na mesma cor. F converge. E na cor azul, o outro, tá? F diverge. Então, não tem resultado. Ricardo, por que que 1 sobre x ao cubo converge e aparentemente 1 sobre x ia ter a mesma forma no gráfico? Não converge. Bom, uma das explicações desse 1 sobre x, esse gráfico aqui não converge, né, diverge, é o seguinte, é porque a queda, o valor não é tão acentuado quanto x ao quadrado e x ao cubo, tá? Então isso as pequenas parcelas infinitesimais aqui, elas vão contribuir para nunca acabar. Claro que uma explicação aqui super por alto, não é nada aprofundado, mas é isso, é o que aparece pra gente, tá bom? Bom, aí olha só, vamos calcular então essa daqui, em que vai ser o seguinte. Isso aqui vai ser o limite da integral de t até zero, tá? Quando t tende ao menos infinito, eu não sei fazer esse infinito aqui, x é x dx, tá bom? Vamos resolver essa integral e vamos analisar se existe o limite dessa integral, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos procurar a solução disso daqui, né? X é x dx, vai ser uma integração por parte, em que eu chamo u é o x e o dv é o e de x dx, logo du é dx e v é o e de x, certo? Então, lembrando, né, como é que é a integral por parte, né? Se eu tenho aqui, ó, u dv vai ser uv menos v du. Então, o v vai ser x é de x, de t até zero, menos integral de t até zero, de v du. É de x du. Então, é de x dx. Isso vai dar x é de x menos é de x, tudo isso aqui, de t até zero. Tá? Bom, resolvendo isso daí, o que é que nós temos? Aliás, eu coloquei... É isso. Então, vai ficar... Substituindo o zero aqui dá zero, é elevado a zero, então dá menos 1. Aí, menos... Aí, vamos substituir o t. T é de t, menos é de t, certo? Isso vai dar a é de t menos t é de t menos 1. Daí, voltando para nossa início aqui do limite de t tendendo a menos infinito, de t até zero, x de x é de x dx, a gente substitui e vai ficar limite de é de t menos t é de t menos 1, quando t tende ao infinito. E aí, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Isso daqui, ó, quando fica... Vou substituir aqui só para a gente ter a noção, né? T vai ficar menos infinito, é a menos infinito. Não confunda o infinito com um número. É uma tendência ao infinito, né? É um número que vai como se estivesse toda hora mudando, né? Então, isso aqui, ó. Isso aqui tende a zero, tá? Isso aqui tende a zero. Aí, a gente vai investigar esse pedaço aqui, menos t é de t, usando a regra de L'Hopital, tá? Então, vamos lá para a regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital.
Na regra de L'Hopital, se existir o limite da derivada de f' sobre g', ou se esse limite for mais ou menos infinito, então o limite de f de x sobre g de x é o limite de f' sobre g' quando x tende a A, mesmo sendo x tendendo a menos infinito ou mais infinito. E a gente vai aplicar isso para estudar aqui. Ó. Então, vai fazer o seguinte, vai ficar o limite de menos t sobre e a menos t, tá? Porque aqui tá mais, fica menos aqui para t tendendo a menos infinito. Aplicando a regra, vai ser igual ao limite da derivada. Então, a derivada de t é 1 e a derivada de e a menos t é menos e a menos t, certo? E aqui vai ficar mais. Quando t tende ao infinito, então vai ficar limite de 1 sobre e a menos t. Ora, quando fica e a menos t, isso tende a quê? Quando é menos infinito, né? Quando é menos infinito. Isso tende a mais infinito, certo? Deixa eu só ajeitar aqui o sinal, eu não esqueci, tá? Quando isso aqui tende a menos infinito, esse valor aqui vai ficar 1 sobre menos 1 sobre e de t. Vamos arrumar aqui. Ó. Vai ficar limite de e de t, quando t tende a menos infinito. Logo, isso vai tender a quê? Esse limite vai ser e a menos t, a menos infinito, melhor dizendo. Aqui vai tender a zero. Logo, né, a gente volta aqui para o que estava acontecendo. Ó. Isso daqui vai tender a quanto? A zero. Vai sobrar menos 1. Então, esse limite aqui, essa integral aqui, converge, porque existe o limite e tende, né, o valor é dado a menos 1. Tá? Então, ó, integral de menos infinito a zero, x é de x dx, menos 1. Já deu para perceber que convergência, divergência é algo importante, né, nas integrais impróprias, porque determinado ou não. Né? Então, se você consegue determinar se uma situação é convergente ou divergente, uma função ou alguma integral, aí você consegue determinar se vai ter valor, né? Vai ter valor determinado. Nesse caso aqui, assim, a gente sabe que quando isso aqui for igual a 1, quando p for igual a 1, né, é a integral de 1 a mais infinito, 1 sobre x elevado a 1 dx. A gente sabe que não converge, né? Isso aqui diverge. Essa integral diverge, a gente não consegue encontrar, por esse método aqui, o valor finito. Agora, para que casos p converge e p diverge? Bom, vamos resolver então. Eu faço essa pergunta, por exemplo, porque a gente viu lá que x ao quadrado e x ao cubo, a gente viu que converge. Mas será que é em todos os casos? Bom, vamos ver. Aqui, o que a gente vai ter? Vai ter 1 sobre x elevado a p dx. A gente sabe que isso é o limite de t tendendo ao infinito, integral de 1 até t de dx sobre xp. Bom, fazendo aqui então limite de... Resolvendo, né? Fica x elevado a menos p, que é menos p mais 1 sobre menos p mais 1. Então fica aqui, ó, 1 menos p, x, né? 1 menos p, certo? De 1 até t. Então vamos aqui colocar o limite, né? Substituindo o t e o 1. Bom, vamos lá. Então vai ficar limite de t tendendo ao infinito, ao mais infinito. Aí substituir o x, né, o t vai ficar 1 sobre 1 menos p, t elevado a 1 menos p, menos, aí 1 menos p, 1 elevado a 1 menos p, substituindo aqui. Bom, 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. Então vai ficar, eu posso colocar em evidência aí
o 1 menos P e deixar assim, ó, limite de t tendendo ao mais infinito, 1 menos P em evidência, certo? Sobra aqui 1 sobre t elevado a 1 menos P menos 1. Então, tá aqui a expressão. Vamos fazer o estudo aqui. Para 1, a gente já viu que P igual a 1 implica que a integral converge. A integral converge. Agora, para P maior que 1. O que é que isso significa? Tá? Significa o seguinte, que P menos 1 é maior que 0 e que 1 menos P é menor que 0. 1 menos P é menor que 0. Então, a gente pode, para P maior que 1, P menos 1 é maior que 0, que 1 menos P é menor que 0. Para P menor que 1, vai ser o contrário, né? P menos 1 é menor que 0, e isso implica que 1 menos P é maior que 0. Tá? Então, temos essas duas situações. P maior que 1 e P menor que 1. Vamos observar, então, para cada situação dessa e olhar a nossa questão do limite. Tá? Analisar o limite. Análise. Olha só. Quando 1 menos P é menor que 0, quando isso aqui é negativo, quando tende ao infinito, fica tendendo T a menos infinito. Tá? Fica tendendo ao negativo. Menos infinito vai lá para cima, mas diverge. Então, isso daqui é para T tendendo ao infinito, 1 menos P tende, aliás, T elevado a 1 menos P tende a 0. Se aqui tende a 0, essa expressão tende ao mais infinito. Logo, diverge, certo? Essa parte aqui diverge. Quando P menor que 0, diverge. Você faz essa análise olhando aqui para esse limite. Essa parte aqui vai tender a 0, essa parte aqui vai tender ao infinito, tudo vai tender ao infinito. Então, posso colocar da seguinte forma. Isso implica que 1 sobre t a 1 menos p tende a mais infinito. Logo, diverge, certo? Entendido? Aí, quando 1 menos p tende a positivo, é maior que 0, melhor dizendo, quando isso tende ao infinito, isso aqui vai tender a 0. 0 menos 1, troca o sinal daqui. Então, implica que vai ficar, né? Aí eu vou chamar da integral imprópria, vou chamar assim, ó, a integral imprópria, ela vai dar isso. 1 sobre 1 menos p. Em que caso isso ocorre? X quadrado, x ao cubo, x à quarta. Então, nesses casos aí, ela vai convergir e vai ter esse valor. E aí ela converge. Bem apertado aqui, né? Mas é isso, tá? Então, quando é maior que 1, converge. Quando é igual ou menor que 1, diverge. Quando é maior que 1, a gente tem um resultado finito, determinado. E quando a gente é igual ou menor que 1, a gente não tem o resultado determinado. Tá bom? Então, isso é uma forma da gente estudar. Bom, vamos fazer rapidinho aqui um último exemplo, só para você ter ideia da aplicação, né, daquela questão de separar os intervalos. Tá? Então, a gente vai tomar aqui um integral imprópria de menos infinito a mais infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Tá? Então, o que nos interessa essa situação? A gente separa, né, tomando um intervalo até A e depois de A. Então, vem aqui, ó, do menos infinito até A, certo? E depois do A até o mais infinito. Então, fica com essa carinha aqui assim, tá? Então, ó, menos infinito mais infinito, eu coloco, ó, de menos infinito até 0, que eu escolho o A igual a 0, que é um bom ponto, né? Vamos imaginar o seguinte, olha, tá? Antes do tempo igual a 0, não acontecia nada, houve um impulso, depois do tempo igual a 0, teve um impulso e voltou novamente a zerar. O que acontece? É basicamente uma ideia assim de aconteceu algo, depois voltou.
tá? É claro que isso aqui pode ser um pouco mais atenuado, pode ser uma coisa assim, mas a ideia é essa, tudo bem? Isso é muito comum, por exemplo, em situações de... vamos ter um flash, né, uma máquina fotográfica, vai ter um flash, então ocorre aquele impulso inicial, aquele impulso elétrico, aquela corrente rapidamente sendo liberada e gerando aí um fluxo, né, de corrente num circuito. Você vai ver isso futuramente se você estudar circuitos elétricos, eletromagnetismo, assim vai. Bom, olha só aqui. Então a gente separou, né, do menos infinito até zero e do zero até o mais infinito. Então vamos resolver cada parte, né? Resolvendo cada integral, tá? Imprópria. A gente vai ter o seguinte, eu estou fazendo mais rápido porque ainda quero comentar um aspecto com vocês, ou com você, né, que está sozinho aí assistindo, da aplicação na física, como é que isso vai desembocar em situações lá na física. Então, resolvendo aqui, vai ser o limite de t tendendo ao infinito, aí de 0 até t, dx1 mais x quadrado, limite de t. Aí, isso aqui é uma integral conhecida, você pode resolver ou simplesmente aplicar a tabela. Vai dar o arco tangente de x de 0 a t. Substitui, né? 0 e t, você tem arco tangente de t e arco tangente de 0. Quando t tende ao infinito, tá? Então, olha só que interessante. O arco tangente de 0 é a tangente com ângulo 0, certo? Então, isso aqui dá 0. E esse daqui, não sei se você lembra do ciclo trigonométrico, o que acontece para a tangente tender ao infinito, né? A tangente nessa reta que está aqui, então o ângulo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando este ângulo tende a 90 graus, a tangente tende ao infinito. Então, quando t, arco tangente t, arco tangente infinito, qual é o ângulo cujo a tangente tende ao infinito? É o π sobre 2, que é o 90 graus. Tá? Então, tende ao infinito. Então, dá isso. Legal? Existe até uma anedota, né, que na física, quando é muito complicado a integral, no final ela vai dar ou π sobre 2 ou 0 ou 1. Um desses três resultados. Quem faz aí quântica moderna e resolve as integrais malucas aí, você vai encontrar muito isso. Bom, aqui da mesma forma, 1 mais x, tal, é igual, gera um arco tangente, você substitui, né? Aí, só que aqui vai ser o contrário. Vai ser o arco tangente 0 menos o arco tangente t. Então, isso aqui, ó, isso aqui dá 0. E esse aqui, menos arco tangente t, o interessante também vai dar π sobre 2, né? Por quê? Porque isso aqui vai ser para o negativo agora, tá? Vai ser para o negativo, vai tender ao menos infinito, então vai ser para o menos π sobre 2. Como dá menos π sobre 2 está negativo, fica mais π sobre 2. Legal? Bom, então nós temos então que a resolução dessa integral imprópria vai ser π sobre 2 mais π sobre 2, que vale π, certo? E aí, o que significa isso? Né, que a gente pode interpretar como sendo a área da integral da curva 1 sobre 1 mais x quadrado de menos infinito até mais infinito. Ela, como existe o limite, ela converge em um valor determinado π, certo? Tá aí a aplicação. Muito bem. E por falar em aplicação em física, aí eu queria só trazer esse aspecto interessante, que as integrais impróprias elas são muito utilizadas na física, e a gente vai rever aqui algumas situações que a gente viu no nosso estudo de cálculo diferencial integral, ou quem estuda física vai ver isso, né, que uma integral imprópria ela de uma função variável real representa certa grandeza física, né, que representa certa grandeza física, é frequentemente calculada considerando como uma parte integral de um plano complexo. Então, os números complexos, o conjunto dos números complexos vão aparecer e vão aparecer no caminho de integração, né? Vou fazer esse estudo, vai ser bem interessante porque vão aparecer funções que facilitam as nossas vidas, são chamadas de transformadas, mas você deve ver isso mais à frente, tá? Estudar um pouco mais à frente. Função Bessel, função gama, séries, né? Desenvolvimento de séries, é bem legal isso, bem interessante. Bom, então vai haver uma relação com
integrais, tá? Com números complexos. Na literatura física, o cálculo dos limites associados a integrais impróprias é realizado segundo dois métodos, principalmente, né? Basicamente, um deles pelo valor principal de Cauchy e outro um procedimento fornecendo diversos valores, tá? Isso aí é bem mais específico, usando transformados e tudo mais. Quando eles produzem resultados diferentes, há de ser escolhido o valor que é condizente com as propriedades da grandeza estudada, com o fenômeno estudado, e da grandeza que a integral imprópria representa. Bom, vamos a alguns exemplos aqui. Só um pequeno comentário sobre uma dessas funções aí que a gente usa, que é a função gama, denotada por essa letra grega aqui, né, que é o G maiúsculo grego, e ela é definida por essa integral imprópria aqui, ó. Tá? É definida por essa integral imprópria, né, de 0 a mais infinito, de x, s menos 1, é elevado a menos x dx, tá? E essa que é uma integral também conhecida como função gama de Euler. É uma consequência direta do estudo de integrais impróprias, e está aqui o gráfico mostrando algumas das suas funções. Repara aqui que quando tem número inteiro, existem assíntotas, tá? Quando está no negativo, e aqui quase não é uma parábola, né? Lembra uma parábola, tá bom? Então, tem essa aí em mente, não vamos aprofundar isso inicialmente. Então, olha só. Sistema massa-mola, né? Que é o sistema massa-mola, você tem lá a mola, tem aqui a K, tem aqui o M, tá? E lembrando que a gente pode descrever isso como sendo um ômega zero ao quadrado, segunda derivada e a função, tá? Existindo funções aí, e pensando no seguinte, o que aconteceria o seguinte, se eu considerar o tempo vindo do menos infinito no t0, 0, e depois indo para o mais infinito. Ou seja, eu considero esse sistema massa-mola do menos infinito ao mais infinito, tendo aquele impulso inicial no t igual a 0. Então muda completamente a forma de estudar, e a forma de resolver fica mais complexa, tá? E aí a gente usa, por exemplo, uma chamada de transformada de Fourier, que é uma transformada que facilita a resolução de funções como essa, de situações como essa, e não vou entrar em detalhes aqui do que é essa ideia da usar a transformada de Fourier, porque isso você vai estudar em cálculos avançados ou métodos matemáticos utilizados na física, e é só para você ter uma ideia de como a coisa muda de figura, parece pior, parece mais complicada, mas não é, facilita muito a resolução de problemas reais, tá? De problemas e também imaginados, ou teoremas, situações assim, tá? Então, essa é uma representação integral da solução do problema, imprópria por causa dos limites de integração infinitos e dos polos reais, mais ou menos ômega zero, que é a nossa frequência angular, tá? Então, tá aqui a função, ela tem a transformada de Fourier inversa, vai ter essa cara aqui. Acredite, vai dar para solucionar de forma mais simples situações do menos infinito até o mais infinito. Se a gente for trabalhar, por exemplo, a vibração harmônica forçada de uma corda infinita, ela tem essa cara aqui de derivadas parciais, que é algo que você ainda não estudou, provavelmente em cálculo 1, mas quem já estudou cálculo 2, 3, talvez já tenha visto. Tem essa cara aqui meio maluca, que é uma derivada em relação a x da função e derivada em relação a t, tempo, né? E aí você aplica também a questão da transformada de Fourier. Você tem uma função de duas variáveis, e isso, usando a ideia do menos infinito ao mais infinito, aplicando a transformada de Fourier, você obtém uma função inversa, a transformada de Fourier inversa, e recai nessa integral aqui meio malucona, que também, acredite em mim, ela facilita em muito as situações físicas de solução. Outro utilizado bastante é o potencial eletrostático, né, em todo o espaço. E aí você pensa o seguinte, tem aqui uma carga pontual, e aí ela
gera um campo, um potencial ao redor. Então imagina quando isso tende ao infinito. Qual é o valor lá do potencial? Ou você pega uma carga do infinito e traz para cá. Qual foi o valor do trabalho elétrico feito pela força elétrica? Então esses tipos de perguntas vão gerar situações como essa, integrais impróprias, e aí você pode utilizar em soluções transformadas de Fourier, que utilizam as integrais impróprias, e aí utilizando o teorema chamado teorema de convolução, você recai, né, que esqueci o nomezinho agora, é psi, se eu não me engano, né? E esse psi aqui, esse operador aqui também, chamado operador o del, né, o nabla, você vai conhecer isso em cálculo 2, mas que é interessante que já tenha uma visão, olha, você vai desembocar em tal situação, quem for avançar no estudo da física, em algumas engenharias, até na matemática também, nessa parte aqui. Então é só para mostrar rapidamente aqui uma aplicação, não vamos resolver, calma, é apenas para você ter ideia de como lá na frente essas integrais impróprias elas terão utilização e serão muito bem vindas para a solução de problemas físicos reais ou problemas físicos idealizados que a gente pode aproximar muito para o real, tá bom? Espero que você tenha gostado, entendido um pouquinho sobre as integrais impróprias. Até a próxima aula.